Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contasse a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, você que está em casa e reza conosco também, celebrando este segundo domingo da Quaresma, queremos então iniciar mais uma semana deste nosso itinerário espiritual, desta caminhada que fazemos como igreja. Cada domingo, cada celebração deste tempo, constrói em nós a oportunidade de aproximar-se de uma compreensão do tempo quaresmal, além de um aspecto penitencial. O documento sobre a liturgia do Concílio Vaticano II, ele ressalta 2 índoles do tempo quaresmal. A primeira, talvez essa que mais vivemos e que mais conhecemos, e que a chamamos então de índole penitencial. A segunda, talvez aquela que as leituras de hoje querem evidenciar, é a índole batismal. Ou seja, compreender o tempo quaresmal como um caminho que vai nos fazer chegar ao grande mistério da ressurreição. Como vamos cantar na noite da Vigília Pascal, banhados em Cristo, nós nos tornamos novas criaturas. Olhar para o tempo quaresmal é então trazer para o coração este desejo de um grande caminho que vai ajudar-nos a tomar consciência de um ponto de partida. Este ponto de partida, poderíamos dizer, toda esta dimensão penitencial, para um ponto de chegada
que é senão o aspecto batismal do sentido da vida, da ressurreição, do encontro com o Senhor. Perceber o tempo quaresmal não apenas numa ordem cronológica de 40 dias, perceber o tempo quaresmal não apenas como um lugar e um tempo e um espaço no qual fazemos por tradição uma penitência. Mas eu gostaria de chamar a atenção para uma oração que fizemos semana passada e que se complementa com a oração do dia que nós fizemos logo depois do ato penitencial. Semana passada, esta oração do dia dizia que o tempo quaresmal é um tempo propício para progredirmos no conhecimento de Jesus Cristo e, através desta progressão, levar uma vida santa. Meus irmãos, todos nós, desde a quarta-feira de cinza, nos colocamos numa prática penitencial. Esta prática penitencial, ela deve ter razões, ela deve ter sentido, ela então deve produzir os frutos quando chegarmos lá na noite da ressurreição e alcançarmos todo esse sentido batismal do tempo quaresmal. Por isso, se rezávamos na primeira semana que o tempo da quaresma é um tempo propício para ampliar o nosso conhecimento de Jesus Cristo, nós poderíamos então aproximar a nossa prática penitencial, olhar para ela e perguntar-se: a prática penitencial que eu assumi para a quaresma tem dado a possibilidade de ampliar o meu conhecimento de Jesus Cristo? Ou seja, aquele exercício, aquele esforço, não apenas por tradição, repito, mas por uma consciência, por um desejo de amadurecer na fé, deve então trazer este grande resultado, o resultado de que nós ampliamos o nosso conhecimento acerca de Jesus. O tempo quaresmal quer convidar-nos a dizer assim: eu não posso estar na mesma condição de fé que estava na quaresma do ano passado, mas se ainda estou, quero então alcançar um caminho de progressão. E por isso nós vamos ver na primeira leitura e no evangelho de hoje a imagem da montanha como lugar de sacrifício, como lugar onde nós percorremos um caminho para chegar lá em cima, para celebrar a nossa transfiguração. Por isso, neste primeiro momento, eu gostaria que nós pensássemos justamente isso, quanto a primeira semana da quaresma foi para nós, e assim como serão as outras semanas, uma oportunidade para ampliar o nosso conhecimento acerca de Jesus Cristo. Se a gente não pensou isso, vamos começar então esta semana. A segunda semana, ela traz uma resposta ou um indicativo de como nós podemos ampliar o nosso conhecimento de Jesus Cristo. Isso estava presente também na oração de hoje, está presente no Evangelho. Escutai o meu filho muito amado. Por isso, a segunda semana, ela vai se caracterizar como uma semana da quaresma, em que nós precisamos associar a nossa prática penitencial com a palavra de Deus. Por isso, quando começávamos na quarta-feira de cinzas,
nós rezávamos que a Quaresma seria uma oportunidade para intensificar o acesso à palavra de Deus. Então, se a primeira semana se caracterizou numa busca pelo conhecimento, a segunda vai se caracterizar que este conhecimento vai se dar através do instrumento que é basicamente a palavra de Deus. O que isso significa na prática, Padre? Significa então tomarmos da nossa prática penitencial, meditarmos o Evangelho do dia e respondermos então como que nós podemos viver a partir deste exercício a caminhada de nossa fé. Esta progressão, esta subida da montanha para que a gente possa contemplar o sinal da ressurreição. Então, que o próximo domingo nós possamos então chegar aqui e dizer: eu percebi que ao longo da semana eu subi a montanha, eu percebi que de fato o exercício que eu estou fazendo não é meramente uma tradição, mas ele implica numa escuta da palavra, e essa escuta que se transforma numa atitude na nossa vida. Quando nós olhamos para os textos bíblicos, nós temos hoje a antecipação de dois grandes mistérios da vida de Cristo. Na primeira leitura, através do chamado, através da atitude que Abraão toma após ouvir o chamado do Senhor, nós vamos perceber a antecipação do sacrifício. Assim como Abraão entrega aquilo que ele tem de maior valor, que é o seu filho, o próprio Senhor também, lá no mistério da sua paixão e da sua morte, há de entregar o seu filho para a remissão dos nossos pecados. Por isso o tempo quaresmal vai levar-nos à contemplação dos principais ou do principal mistério da vida de Cristo e da nossa vida como igreja. É aquilo que nós chamamos de mistério pascal: paixão, morte e ressurreição. Esse segundo domingo se caracteriza por esse sinal do sacrifício, ajudando-nos a entender também o que significa este ouvir o Senhor. Abraão dá para nós na primeira leitura um indicativo de que todos aqueles que escutam o Senhor nunca conseguirão ficar parados. E nós poderíamos percorrer diversas passagens bíblicas e perceber que tanto no Antigo Testamento aquelas pessoas que tinham as moções, as manifestações de Deus, elas sempre respondiam com uma ação ou com uma reação. Do mesmo modo, quando Jesus faz o seu trabalho pastoral, todos aqueles que vão ao encontro dele saem, depois de ouvir a sua palavra, transformados com alguma mudança, com alguma resposta. Ampliar o nosso conhecimento de Jesus Cristo. Subir a montanha é perceber então como que a palavra de hoje vai nos colocar nesta semana. E colocando-nos nesta semana, pedindo de nós uma resposta. Se nós estivermos escutando e depois de escutar, acolher a palavra, nós ao longo da semana conseguiremos transformar a escuta e o acolhimento numa atitude. Para Abraão, a escuta e o acolhimento transformou-se num caminho de oferta, num caminho do sacrifício, no caminho então da entrega do seu filho. Cada um poderá dizer a Deus, poderá perguntar a Deus
Como que então esta semana, a vivência da sua palavra pode implicar numa ação, pode implicar num passo à frente, pode implicar num desejo de continuar este amadurecimento da fé. A experiência de Abraão na primeira leitura de hoje demonstra também toda a sua confiança, toda a sua entrega, todo o seu esvaziamento. Por isso lá, quando o próprio Deus entregar o seu filho, nós veremos também um esvaziamento de si para o preenchimento da humanidade. E nas entrelinhas da primeira leitura aparece a grande característica da obediência que Abraão celebra. Por isso, aquele que vai morrer também morre como sinal de obediência, como superação da desobediência do primeiro casal, da realidade do pecado. Por isso que eu dizia que a primeira leitura de hoje é uma antecipação, vislumbrando o grande sacrifício de Cristo no alto da cruz. E por isso que nós caminhamos com a Quaresma. Nós queremos chegar a esta contemplação da paixão, morte e ressurreição. Então, meus irmãos, olhemos para a primeira leitura de hoje e possamos pedir ao Senhor como acolher cada vez mais esta consciência do sacrifício na nossa vida. Todas as vezes que participamos da missa, fazemos memória deste sacrifício, desta paixão, desta morte, mas também da ressurreição. Quando nós olhamos para o texto do Evangelho de hoje, nós vamos perceber a antecipação do sinal da ressurreição. Cristo, então, que aparece com as vestes brancas, brilhantes, e ali na sua pessoa a plenitude da lei, dos profetas, a plenitude da vida da igreja. Mas esta manifestação, esta transfiguração do Senhor, ela tem uma outra finalidade: ajudar aquela comunidade dos discípulos, representada em Pedro, Tiago e João, a construir esta certeza da ressurreição. Vocês ouviram? O final do Evangelho nos dizia: eles obedeceram a Jesus e não falaram nada da transfiguração. Mas entre eles havia então um bochicho, uma conversa, e comentavam entre si o que queria dizer ressurreição dos mortos. Por isso, antes de responder a isso, nós subimos com o Senhor na montanha da transfiguração. E aqui há um detalhe muito simples. Quando Jesus então chama Pedro como líder da comunidade, mas poderíamos nos perguntar por que Jesus escolheu Tiago e João? E aí vocês vão lembrar, nós vamos lembrar de uma passagem muito simples. Quando a mãe dos dois foi pedir a ele, a Jesus, para que os seus filhos sentassem, um à esquerda e o outro à direita. E aí o que Jesus faz? Vocês não estão entendendo o que é o reino. Vocês não estão entendendo qual é o projeto. Vocês não estão entendendo aonde eu quero chegar. E aí ele pega os dois, junto com Pedro, leva e transfigura-se diante deles para dizer: agora está claro o que eu quero como proposta de trabalho, de compromisso e de missão? Nós podemos nos sentir como Pedro, como Tiago, como João. Nós podemos então sentir esta necessidade de, no tempo quaresmal, subir a montanha para contemplar esta transfiguração e construir em nós
a certeza da ressurreição. Meus irmãos, assim como os discípulos, como Pedro, como Tiago e como João, acho que a gente tem muita realidade ainda, muitas pessoas que ainda têm dúvida acerca da ressurreição. Nós também passamos por tantas experiências, principalmente quando perdemos um ente querido, e ali então nós vamos talvez brigar com Deus, vamos questionar, vamos perguntar por que tudo isso aconteceu, para onde que vai, como que fica. É senão a tradução deste questionamento dos discípulos. O que queria dizer ressurreição? É lógico que até agora, naquela ocasião, ninguém havia ressuscitado. E por isso, para eles, entender a ressurreição era uma dificuldade. Por isso o próprio Cristo ensina, o próprio Cristo dá o sinal, o próprio Cristo se revela. Meus irmãos, eu retomo o primeiro aspecto, o tempo quaresmal como um tempo para ampliarmos o conhecimento de Jesus Cristo. Que esses dias da quaresma nos ajudem a dizer a nós mesmos: eu estou subindo a montanha, eu estou ouvindo a voz do Senhor, eu estou construindo dentro de nós esta certeza da ressurreição. E por isso eu quero chegar ao domingo da ressurreição, eu quero chegar ao domingo da Páscoa com um aspecto não apenas externo, mas desta interioridade construída, desenvolvida e amadurecida a cada domingo deste tempo quaresmal. Por isso eu digo para vocês, quaresma é muito mais do que tradição ou tradicionalismo. Quaresma é um tempo de graça, é um tempo de salvação, em que nós vamos aprender a contemplar este mistério da paixão, morte, mas acima de tudo construir a certeza da ressurreição. Quero desejar a cada um de nós, a você que está em casa rezando conosco, que esta semana seja uma semana de escuta. O caminho para o conhecimento de Jesus, o caminho para entender a ressurreição, vai passar pela escuta. E quem pede isso, nada mais, nada menos do que o Pai. Este é meu filho muito amado, escutai-o. Então quero desejar que esta semana nós possamos dedicar a cada dia um tempo para ouvir Deus, para acolher a sua palavra e para dar a resposta acima de tudo o que nós cantamos no Salmo de hoje. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Ajudemos tantas pessoas que conhecemos, que por alguma razão ou outra abandonaram a fé. Que o nosso caminho quaresmal, o testemunho de nossa prática penitencial, ajude tantas pessoas que, como Pedro, Tiago e João, perguntam o que é a ressurreição. Se nós aqui estamos, é porque cremos nesta ressurreição. Que cada um volte para casa com este compromisso de ajudar alguém a voltar a crer no mistério da paixão, morte e ressurreição. Por isso nós começamos dizendo: amanhã.